Olá pessoal, vamos resolver o exercício sobre demonstração do fluxo de caixa. Acompanhe a aula com o seu exercício. Bom, na questão número 1 nós temos o seguinte enunciado. Para efeito de levantamento da demonstração do fluxo de caixa, o valor de caixa e equivalente de caixa é composto por... Então vamos analisar cada um dos enunciados, ou das alternativas. Bom, a alternativa A nós temos saldo de contas bancárias ainda que negativos. Bom, saldo de contas bancárias, até aí tudo bem, tá? Porque lembram que a definição de caixa e equivalente de caixa se refere a aplicações de curto prazo, tá? De alta liquidez e que é facilmente convertida em dinheiro e sujeita a uma insignificante mudança de valor, certo? Então, o saldo de conta bancária, tá, estaria dentro do conceito de caixa e equivalente de caixa. Porém, essa parte aqui, ainda que negativos, faz com que a questão esteja incorreta. Então, vamos para a alternativa B. Aplicações de renda fixa em moeda corrente com resgate imediato. Bom, aplicações de renda fixa, tá, como CDB e RDB, realmente se caracterizam como um equivalente de caixa em moeda corrente e com resgate imediato. Então, essa concepção está justamente dentro do conceito de caixa e equivalente de caixa. Mas vamos para as alternativas posteriores. Então, vamos para a alternativa C. Disponibilidades em moeda estrangeira de alta volatilidade. Essa parte de alta volatilidade faz com que também a questão esteja incorreta. Valores disponíveis em limites rotativos. Créditos e limites rotativos não são equivalentes de caixa. Dessa forma, a alternativa correta, como já mencionado, é a alternativa B. Então, vamos para a questão número 2. A questão número 2 tem o seguinte enunciado. As despesas operacionais são explicadas pelas receitas e gastos decorrentes da industrialização, comercialização ou prestação de serviço. Então, as despesas operacionais são referentes a esse tipo de negócio, ok? Assim, correspondem a uma operação de ingresso e desembolso do fluxo de caixa das atividades operacionais da demonstração do fluxo de caixa, e aí dizer qual seria a alternativa correta. Inicialmente, percebam que essas partes em azul, tá? Elas são as palavras-chave do enunciado. Temos assim, da industrialização, comercialização e prestação de serviços da empresa, tá? Então, é nesse campo aqui que as despesas operacionais são aplicadas. Quando a gente fala em ingresso, se refere a uma entrada na empresa, ou seja, uma entrada de caixa. Quando a gente se refere a desembolso, seria um pagamento efetuado por essa empresa, tá? E aí, para que a gente observe o ingresso e desembolso nas atividades operacionais, precisamos saber retomar aquele sentido das atividades operacionais. O que são atividades operacionais? São as atividades principais de uma organização. Por exemplo, se ela comercializa algum produto, quais seriam as atividades principais desse tipo de atividade? Seriam comprar de fornecedores, receber de clientes, tá? Efetuar vendas, okay? Receita de vendas, pagar seus funcionários, pagar contas diárias que permitem que a empresa ela funcione, entre outras contas, ok? Então, são contas que permitem que a empresa ela continue a operar. Então, na alternativa A, nós temos alienação de bens, concessão de empréstimos e financiamentos. Inicialmente, ao analisar a alienação de bens, nós já podemos evidenciar aqui que a alienação de bens ela se refere a um imobilizado da empresa, certo? Por exemplo, uma máquina que a empresa tem. E aí essa alienação quer dizer a venda dessa mesma máquina. Então, se a empresa está vendendo um bem, certo? Um imobilizado, essa atividade dela
vai ser caracterizada como um investimento, ok? Já se a empresa ela está concedendo empréstimos e financiamentos, essa concessão ela se refere a uma atividade de financiamento. Alternativa B. Receitas derivadas e originárias. As receitas derivadas e originárias, elas não se referem à atividade da indústria, comercialização ou prestação de serviço, tá? Mas se refere ao contexto do setor público. A amortização ou refinanciamento da dívida se refere ao pagamento de financiamentos, certo, ou de dívidas, e aí estão dentro da concepção das atividades de financiamento, não das atividades operacionais, como a questão solicita. E a alternativa C, recebimento de clientes e pagamento de fornecedores, que são realmente atividades que são essenciais no contexto de uma empresa, ok? Então, essa seria a alternativa correta. Operações de crédito e transferências financeiras concedidas. Ambas referem-se à atividade de financiamento, ok? E a alternativa é alienação de bens, amortização ou refinanciamento da dívida. A primeira, alienação de bens, vai se referir, como eu já falei, a uma atividade de investimento. E amortização e refinanciamento da dívida vai se referir a uma atividade de financiamento. Então, a única alternativa correta é a alternativa C, recebimento de clientes e pagamento de fornecedores. Bom, a questão 3 tem o seguinte enunciado. O bem foi vendido à vista e o pagamento foi realizado em dinheiro, ok? Então, nessa primeira frase, as palavras-chave seriam: um bem foi vendido à vista, ok? No balanço patrimonial da entidade que vendeu, o referido bem foi classificado como ativo não circulante, imobilizado. Ou seja, esse determinado bem que foi vendido era utilizado, certo, na atividade principal da empresa, tá? Então, se referia justamente a um imobilizado. Quando a empresa ela vende algum imobilizado, tá? A atividade dela vai ser a atividade de investimento, tá? Então, aqui nós temos que contas do ativo não circulante, como é o caso, geralmente são classificados em atividades de investimento, ok? Então, nesse caso, esse imobilizado que foi vendido refere-se a uma atividade de investimento, ok? E se o bem foi vendido à vista, isso quer dizer o quê? Que entrou dinheiro no caixa dessa determinada empresa. Então, vamos analisar a questão como um todo. Temos assim, nesse caso, o impacto da venda do bem na demonstração do fluxo de caixa da entidade que vendeu será. Então, vamos ver as alternativas possíveis. Alternativa A, o consumo de recursos decorrente da atividade de investimento. O consumo de recursos não seria a geração de recursos, uma vez que o bem foi vendido à vista, ou seja, entrou dinheiro na caixa, a empresa está gerando caixa, não consumindo o caixa, certo? Portanto, essa palavra já torna a alternativa incorreta. Alternativa B, a geração de recursos decorrente da atividade operacional. Geração de recursos, tudo bem, uma vez que está entrando dinheiro no caixa. Agora, decorrente da atividade operacional, nós sabemos que não, uma vez que trata-se da venda de um imobilizado e esse imobilizado não se caracteriza na atividade operacional, mas sim na atividade de investimento, ok? Então, essa também estaria incorreta. Bom, alternativa C, o consumo de recursos decorrente da atividade operacional. Não é consumo e também não se refere a uma atividade operacional. Mais uma vez, a questão está incorreta. Alternativa D, a geração de recursos decorrente da atividade de financiamento. Geração de recursos, tudo bem, mas não se trata de uma atividade de financiamento, trata-se de uma atividade de investimento. E alternativa E, a geração de recursos, ok, da atividade de investimento, que também está ok. Então, alternativa correta, letra E. Questão número 4.
A demonstração do fluxo de caixa, DFC, passou a ser obrigatória a partir de 2008, com a adoção do IFRS. No último ano, a JMIG, Mineração e Siderurgia, apresentou o seguinte papel de trabalho para a elaboração da DFC pelo método direto. Então, vamos recordar o que seria o método direto. No método direto se faz a conciliação entre todas as entradas operacionais, geralmente caracterizadas como recebimento de clientes, menos todas as saídas operacionais. Colocamos pagamento a fornecedores, tá? E também a questão de despesas pagas, ok? Nessa parte nós encontramos as atividades operacionais, ok? Então, aqui seria o fluxo das operações de caixa. Posteriormente, nós verificamos o que afetou no caixa referente a investimento e financiamento. E aí, verificamos a variação do disponível para analisar se está condizente com a variação das atividades. Bom, aqui nós temos algumas contas e o primeiro passo é classificar essas contas em atividades operacionais, de investimento ou de financiamento. Aqui nós vamos codificar as atividades operacionais como O, atividades de investimento como I e atividades de financiamento como F, ok? Então aqui, pagamento de fornecedores se refere a uma atividade operacional, certo? É do cotidiano da empresa pagar a fornecedores. Pagamento de empréstimos e financiamentos. Empréstimos e financiamentos vai se referir a uma atividade de financiamento. Recebimento de clientes. O recebimento de clientes também é da atividade operacional da empresa, certo? Então, classificada como O. Pagamento das obrigações tributárias. Também são recorrentes da atividade empresarial. Então, atividades operacionais. Recebimento de aumento de capital dos sócios. Nessa parte, identifica-se o quê? Financiamento dos sócios em uma determinada empresa. Então, se isso ocorre, esse tipo de atividade, esse tipo de ação, corresponde a uma atividade de financiamento. Pagamento de dividendos. Nesse caso, pagamento de dividendos, a empresa que está financiando seus sócios. Então, se trata também de uma atividade de financiamento. Todavia, quando a empresa está recebendo dividendos de outras participações societárias que ela possua, esse recebimento de dividendos ele não vai se caracterizar como uma atividade de financiamento, mas sim de uma atividade operacional. Pagamento de obrigações sociais e tributárias, ou seja, o valor da remuneração que é pago aos colaboradores por determinada empresa. Isso também é da atividade cotidiana da empresa, portanto, uma atividade operacional. Aquisição de imobilizado. A aquisição de imobilizado se caracteriza como uma atividade de investimento. E, por fim, novas participações societárias permanentes, que se caracteriza como uma atividade de investimento, ok? Então, a questão, ela solicita o seguinte: os fluxos de caixa gerados ou consumidos pelas operações, fluxo de caixa operacional, pelos investimentos, fluxo de caixa de investimento e financiamentos, fluxo de caixa de financiamento foram respectivamente. Então, o que é que nós temos que fazer? Temos que adotar o método direto e resolver essa questão colocando. Então, o que é que nós temos que fazer? Separar o que for operacional, o que for de financiamento e o que for de investimento. E aí, para operacional, nós vamos colocar inicialmente todos os recebimentos menos todos os pagamentos. Para financiamento, da mesma forma, e para investimento também vai seguir esse mesmo roteiro, ok? Então, foi o que nós fizemos aqui. Dividimos a atividade operacional, investimento e financiamento e colocamos todos os recebimentos e pagamentos dessa determinada atividade. Inicialmente aqui fica mais fácil a gente colocar os recebimentos que houveram na atividade operacional, que nesse caso foi recebimento de clientes de 140 e menos todos os pagamentos. O primeiro pagamento foi o pagamento fornecedor de 50,
o pagamento de obrigações tributárias de 15 e o pagamento das obrigações sociais de 25. Como o pagamento ele faz com que a empresa retire dinheiro do caixa, então essas contas vão ser negativas. Já os recebimentos ficarão positivos, ok? Porque estará entrando dinheiro no caixa. Então, o recebimento menos todos os pagamentos faz com que a empresa ela tenha esse caixa gerado nas operações no valor de 50. As atividades de investimento, nós temos a aquisição de imobilizado e a aquisição de novas participações societárias permanentes. Então, a aquisição do imobilizado, considerando que essa prática foi efetuada à vista, faz com que a empresa ela retire do seu caixa 15 e nas novas participações societárias que ela adquiriu, foi como se ela tivesse retirado 30 do caixa, ok? Então, perfazendo aqui um caixa consumido nos investimentos de 45. Percebam que nas atividades operacionais foi caixa gerado, uma vez que o resultado foi positivo. Todavia, quando o caixa é negativo, ele se torna um caixa consumido, certo? Nesse caso, de menos 45. E a atividade de financiamento, nós temos recebimento de aumento de capital e o pagamento de dividendos. Recebimento, como eu falei para vocês, é algo positivo para a empresa, porque está entrando dinheiro no caixa, e o pagamento seria algo negativo, tá? Fazendo aqui um caixa gerado pelos financiamentos de 10. Então, baseado nas alternativas, a alternativa que corresponde a esses valores é a alternativa D. Então, questão número 5, foi uma questão do exame de suficiência de 2017.1, tem o seguinte enunciado. Uma sociedade empresária comercial apresentou os seguintes dados para a elaboração da demonstração dos fluxos de caixa referente ao ano de 2016. Então, inicialmente, certo, nós temos que visualizar esses dados, que referem-se às entradas de caixa e às saídas de caixa. Quando a gente fala de entradas de caixa, refere-se a justamente os recebimentos de caixa que essa determinada empresa ela teve. Quando a gente fala sobre as saídas de caixa, vai se referir aos pagamentos, certo, que foram efetuados à vista, ou seja, pagamentos que foram efetuados em caixa, ok? Então, o primeiro passo aqui para que nós possamos resolver essa questão é justamente começar a classificação, porque posteriormente a questão ela vai pedir algumas alternativas sobre os tipos de atividades existentes na demonstração do fluxo de caixa. Então, aqui, recebimento por vendas de mercadorias à vista. Esse tipo de conta ele se classifica como atividade operacional, uma vez que é do cotidiano das empresas comerciais receberem por suas vendas. Okay? Recebimento por venda de imóvel registrado no ativo imobilizado. Como nós já vimos, ativos imobilizados são contabilizados nas contas de investimento, certo? Nas atividades de investimento dentro da concepção da demonstração do fluxo de caixa. Então, aqui seria investimento. Recebimento por integralização do capital. Então, digamos que um determinado sócio ele passou a investir na empresa e aí ele paga a essa determinada empresa algum capital. E aí, esse pagamento efetuado por ele, recebido pela empresa, vai se caracterizar como um financiamento. Saídas de caixa. Nós temos pagamento a fornecedores por compra de mercadorias, que é uma atividade cotidiana da empresa comercial, certo? Caracterizando-se como uma atividade operacional. Pagamento de despesas administrativas também é uma atividade cotidiana, certo? Geralmente as empresas elas pagam conta de luz, conta de telefone, pagam os seus colaboradores, entre outras contas que se referem às despesas administrativas, sendo, portanto, esse tipo de pagamento uma atividade operacional. Pagamento por aquisição de veículo em uso. Essa palavra aqui, veículo em uso, traz para a concepção aqui da questão que esse veículo é um veículo que está
dentro da concepção do balanço no imobilizado, certo? Sendo assim, esse pagamento por aquisição de veículo refere-se a uma atividade de investimento. Pagamento do principal do empréstimo bancário refere-se, por sua vez, a uma atividade de financiamento. Então, vamos verificar, certo? A ADFC, a partir dessas contas aqui, vamos verificar a ADFC, tá? E vamos analisar os saldos de cada uma das atividades, ok? Então, aqui, como a gente já classificou, fica fácil. É só a gente subdividir cada uma das contas, certo? Primeiro em atividades operacionais, depois em atividades de investimento e, por fim, em atividades de financiamento. E aí, colocar primeiro aqui os recebimentos dentro da atividade operacional e depois os pagamentos. Então, o recebimento aqui dentro da atividade operacional foi recebimento de vendas de mercadorias, no valor de 120 mil. Posteriormente, vem os pagamentos. O primeiro seria pagamento a fornecedores, e foi de 90 mil, como saiu dinheiro no caixa, esse valor ele vai negativo aqui. Depois, pagamento de despesas administrativas, certo? Como houve o pagamento, saiu dinheiro no caixa, então trazemos esse valor aqui de forma negativa. Então, realizando aqui a diminuição entre os recebimentos e os pagamentos, nós temos o caixa gerado pelas operações, que foi de 14 mil. Caixa gerado, uma vez que o valor é positivo. Nas atividades de investimento, vamos seguir o mesmo exemplo das atividades operacionais, colocando primeiro os recebimentos e depois os pagamentos. Nas atividades de investimento, houve recebimento por venda de imóvel do imobilizado, de 50 mil. E um pagamento por aquisição de veículos para uso, de 72. Como foi o pagamento, aqui nós colocamos ele negativo. Então, houve o que? Um caixa consumido pelos investimentos de menos 22, ok? Nas atividades de financiamento, nós temos, primeiro, recebimento de integralização do capital de 140 mil e depois, menos os pagamentos do principal do empréstimo. E aí, totaliza um caixa gerado pelos financiamentos de 20 mil. Fazendo a verificação de quanto é que deu na variação das atividades, certo? E foi feito do seguinte modo: 14 mil das atividades operacionais, menos 22 das atividades de investimento, mais 20 mil das atividades de financiamento. Nós percebemos o quê? Que houve uma variação nas atividades no valor de 12 mil. Então, a partir desses dados, nós podemos observar e analisar as alternativas da questão número 5. Então, a questão número 5, ela continua da seguinte maneira: considerando-se apenas as informações apresentadas de acordo com a norma brasileira de contabilidade 03, certo? Demonstração do fluxo de caixa. Em relação aos fluxos de caixa, é correto afirmar que a. O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais é de 14 mil. Vamos voltar um pouquinho aqui para o slide. Então, justamente, o caixa gerado pelas operações é de 14 mil. Então, essa alternativa estaria correta. Mas vamos analisar também as demais alternativas. Alternativa B. O caixa líquido gerado pelas atividades de investimento é de 68 mil. Então, vamos voltar aqui. Então, o caixa é de 68 mil? Não, é de menos 22 mil, ok? Então, essa estaria incorreta. C. O caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento é de 120 mil. Voltando aqui, nós percebemos que não é de 120 mil, mas é de 20 mil, ok? Então, a alternativa também está incorreta. Alternativa D. O caixa líquido consumido por todas as atividades em conjunto é 12 mil. Então, voltando aqui. Bom, é de 12 mil. Todavia, a questão ela traz a concepção de que é consumido. Na verdade, não é consumido, mas sim um caixa gerado. Portanto, a alternativa D também estaria incorreta. Então, a única que está correta é a alternativa A. Questão número 6. Nós temos o seguinte enunciado: considere as informações extraídas do balanço patrimonial
e da demonstração do resultado do exercício da empresa Horizonte, empresa comercial. E aí os saldos são referentes ao exercício de X2. Então a questão nos disponibiliza dois relatórios contábeis. O primeiro seria o balanço patrimonial, certo? Referente ao período 31/12 de X2 e a demonstração do resultado do exercício também referente a esse período. Notem que apesar do balanço patrimonial ser referente ao período X2, ele também nos traz os saldos de X1, ou seja, os saldos iniciais que foram correspondentes ao período anterior. E aí, com base nessas informações, o valor recebido de clientes em X2 foi em milhares de reais de... Então, a questão ela pede o quê? Justamente o valor recebido de clientes. Nós estamos calculando o valor recebido por cliente. No balanço patrimonial, nós vamos verificar os saldos iniciais e finais que a empresa tinha a receber de clientes. Já na demonstração do resultado, nós vamos verificar a receita de vendas, ok? Então, para que nós possamos realmente chegar ao valor recebido por clientes, é necessário que a gente observe os seguintes aspectos. O que a empresa tinha a receber no início do período? Seria o saldo inicial do balanço, que seria de 110, como aqui também está demonstrado, ok? O saldo inicial refere-se a X1, mais o que a empresa vendeu no período atual, ok? A empresa vendeu justamente 900 mil, como também demonstra-se aqui na demonstração do resultado do exercício. E diminuir disso o saldo que a empresa tinha a receber no final do período, certo? Que é o período X2, e está aqui evidenciado no balanço patrimonial, que foi justamente de 140 mil, como aqui nós também podemos observar. Então, o valor recebido de clientes no período foi justamente de 870. Então, a alternativa correta diante das opções seria a alternativa A. Questão número 7. Temos assim: conforme o CPC 03, o objetivo das informações sobre o fluxo de caixa de uma entidade é útil para proporcionar aos usuários das demonstrações contábeis uma base para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalente de caixa. Nesse sentido, a demonstração dos fluxos de caixa deve apresentar os fluxos de caixa do período classificados por atividades. Então, é basicamente as atividades que nós já vimos, certo? Os conhecimentos que nós já tivemos. Então, facilmente responderíamos essa questão, que seria justamente a alternativa E, atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Oitava questão. A oitava questão, ela nos disponibiliza um balanço patrimonial, certo? De 2016, que também contempla o saldo de 2015, bem como uma demonstração do resultado do exercício do ano de 2016, ok? E aí a questão número 8, ela vai nos pedir justamente os saldos das atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Bom, inicialmente vamos fazer a questão pelo método direto. No método direto, dentro da concepção das atividades operacionais, nós vamos colocar todos os recebimentos e pagamentos efetuados pela empresa em um determinado período. Então, nesse contexto, nós verificamos que os recebimentos referem-se a recebimento de clientes, ok? Então, para encontrar esse saldo de recebimento de clientes, nós temos que verificar o que se tinha a receber no início do período da conta clientes, ok? E aí nós verificamos no balanço patrimonial que seria de 600, na DRE, e aí somar a receita de vendas do período que nós encontramos no saldo da DRE, que foi de 3 mil, e diminuir do saldo final que se tinha a receber de clientes, que foi 900 reais, ok? Então, fazendo essa conciliação de saldo inicial de clientes mais receita de vendas menos saldo final de clientes, nós encontramos para clientes o valor recebido de 2.700, ok? Que é justamente esse valor que nós colocamos aqui. O passo aqui
é agora calcular o pagamento de fornecedores. Para que nós possamos fazer esse cálculo, nós temos que observar algumas contas dentro da concepção do balanço patrimonial e, posteriormente, a demonstração do resultado do exercício. Então, vamos verificar. Bom, então, para calcular o pagamento do fornecedor, nós temos que utilizar a fórmula do CMV, certo? Do custo da mercadoria vendida, que se dá por estoque inicial mais compras menos estoque final. Então, é só substituir com os dados que nós temos nas demonstrações apresentadas. Então, nós temos o CMV, que foi de 1.600, igual ao estoque inicial, que era em X1 de 550. As compras nós não temos, é justamente o que nós vamos descobrir, menos o estoque final, que também temos no balanço patrimonial. Então, o valor das compras foi de 1.750, ok? E aí, para que nós possamos realmente descobrir o valor do pagamento do fornecedor, nós colocamos o saldo inicial do fornecedor, que foi verificado em X1, que foi de 300, menos o saldo final do fornecedor, que foi de 600. Então, nós vamos encontrar um valor de pagamento de fornecedor de 1.450, conforme nós também colocamos aqui, ok? Então, agora, verificando as despesas pagas, nós vamos retomar a demonstração do resultado. Então, temos aqui despesas operacionais no valor de R$ 900, tá? Essas despesas operacionais, elas se referem a despesas administrativas, despesas com vendas e despesas com pessoal. Então, justamente, nós trouxemos esse valor de 900 para cá. Para verificar o caixa gerado pelas operações, nós diminuímos. Então, para verificar o caixa gerado pelas operações, diminuímos do recebimento de clientes todos os pagamentos, o que resultou em um caixa gerado pelas operações de 350, ok? Dentro da concepção das atividades de investimento, nós retomamos aqui ao balanço patrimonial e verificamos, certo, que os investimentos correspondem aqui a investimentos imobilizados e verificamos que o investimento ele está dentro aqui do ativo não circulante, ok? E aí, dentro do ativo não circulante, temos o ativo realizado a longo prazo, que não se alterou, ok? Então, não afetou o caixa. Os títulos a receber, que estão zerados. Os investimentos, certo? Que houve uma variação, que depois nós vamos retomar. O imobilizado não houve. No imobilizado não houve nenhuma variação. E no intangível também não houve nenhuma variação. Então, o que nós vamos verificar é justamente esses investimentos, que eram de 400 em 2015 e passaram a ser 600 em 2016, ou seja, houve um aumento dos investimentos. Isso quer dizer que a empresa ela comprou mais R$ 200 de investimentos. E considerando que essa operação ocorreu à vista, então saiu do caixa R$ 200, certo? Então, se saiu do caixa R$ 200, nós colocamos aqui um pagamento de investimento no valor de R$ 200. E aí, nos dando aqui um caixa consumido pelos investimentos de R$ 200. No que tange às atividades de financiamento, voltando aqui para a questão do balanço patrimonial, nós verificamos a questão dos empréstimos e também a questão dos financiamentos. Além disso, teríamos a questão do capital social. Todavia, o capital social ele não se alterou de um ano para outro, então não houve nenhuma variação e o caixa não sofreu nenhuma mudança. Em relação aos empréstimos, ocorreu o quê? Ocorreu um aumento de um ano para outro, ou seja, a empresa ela não pagou, certo, de um ano para outro, ou seja, não saiu dinheiro no seu caixa. E se não saiu dinheiro no seu caixa, esse valor dos empréstimos ele vai positivo em R$ 200, que foi justamente a variação que ocorreu aqui, ok? Então, positivo em R$ 200 aqui os empréstimos. Já a concepção dos financiamentos, houve o quê? Houve de 2015 para 2016 uma diminuição, certo? Uma diminuição de
R$ 400. Isso quer dizer que a empresa efetuou pagamentos de financiamento de R$ 400. Se ela efetuou pagamentos, então saiu dinheiro no caixa e nós temos que colocar aqui o pagamento de financiamentos negativo, certo? Então, 200 menos 400 vai dar um caixa consumido pelos financiamentos de menos 200. Então, a variação do caixa gerado pelas atividades foi de menos 50. Por que menos 50? 350 gerado pelas operações, menos o caixa consumido pelos investimentos, menos o caixa consumido pelos financiamentos. Então, uma variação de 50. Em relação à variação do caixa, observamos também essa mesma variação de 50. Ou seja, no saldo inicial de caixa em 2015 havia 150. Já no saldo final de caixa em 2016 havia R$ 100. Então, a variação de 2016 para 2015 nos dá justamente essa variação de menos 50. Então, observando aqui, tá? Só para exemplificar melhor, nós temos em 2015 150 de caixa e em 2016 ele passou a ser 100, ou seja, diminuiu 50. Portanto, aqui a variação do caixa foi de menos 50. Vamos agora responder a mesma questão 8 pela demonstração do fluxo de caixa pelo método indireto. Para respondermos pelo método indireto, dentro da concepção das atividades operacionais, inicialmente nós temos que fazer uma conciliação ao lucro líquido, ok? Então, colocar o lucro líquido e mais algum ajuste que porventura a questão tenha. Esses ajustes vão se referir às contas que estão presentes dentro da demonstração do resultado do exercício, mas que não afetam o caixa, como por exemplo a depreciação, amortização e exaustão. Com o lucro mais esses ajustes, nós encontramos o lucro ajustado. E a esse lucro ajustado nós colocamos os aumentos ou reduções que as contas operacionais do balanço patrimonial tiveram. Então, voltando para cá, nós colocamos justamente esses 300, não houve ajuste. Então, o lucro ajustado foi exatamente de R$ 300. Nós temos que identificar agora as contas que são operacionais dentro do balanço patrimonial. Então, duplicatas a receber, certo? Que refere-se ao recebimento de clientes, os estoques, os fornecedores. E também a questão da provisão do imposto de renda, ok? Então, nós temos aqui duplicados a receber. Em 2015 era de 600 e em 2016 passou a ser 900. Então, houve aqui um aumento, certo, dessa conta de duplicatas a receber. Nos estoques também houve um aumento, era de 550 e passou a ser 700, ok? Na questão de fornecedores, houve um aumento de 2015 para 2016. E na provisão do imposto de renda, também um aumento de 2015 para 2016, ok? Aqui para DFC, houve um aumento de contas a receber, houve um aumento de estoques, houve um aumento de fornecedores e houve um aumento de imposto de renda. Quando a gente fala em aumento de contas a receber, isso quer dizer que a empresa está financiando mais os seus clientes do que recebendo. Então, se isso ocorre, existe aqui na DFC uma variação negativa. Quando a gente fala em um aumento de estoques, isso quer dizer que de um ano para outro a empresa aumentou o número de seus estoques. Quando a gente fala em aumento de estoques, a gente verifica que a empresa está comprando mais estoques e que não está vendendo os mesmos. Então, também uma variação negativa, porque não está entrando dinheiro no caixa. Quando a gente fala de aumento de fornecedores, isso quer dizer que a empresa ela tinha um determinado contas a pagar de fornecedores, mas que isso aumentou de um ano para outro, ou seja, não saiu dinheiro do seu caixa. Se não saiu dinheiro do seu caixa, é uma variação positiva aqui na DFC. Quanto ao aumento do imposto de renda, a empresa ela tinha em 2015 R$ 200 e em 2016 passou a ser 400, ou seja, ela não pagou o imposto de renda de 2015 e nem o de 2016, certo? Então, isso quer dizer o quê? Que não saiu dinheiro no caixa. E se não saiu dinheiro no caixa, aqui temos uma variação positiva. Então, fazendo aqui as continhas, nós vamos encontrar justamente o caixa gerado pelas operações, que foi encontrado a partir do lucro ajustado,
menos o aumento de contas a receber, mais o aumento de fornecedores e mais o aumento de imposto de renda, ok? Quanto às atividades de investimento, nós temos aqui dentro do balanço patrimonial a questão de financiamentos e de empréstimos, também a questão do capital social. Porém, o capital social ele não aumentou de um ano para outro, então não afetou o caixa, ok? Quanto à questão dos empréstimos, nós temos o quê? Um aumento de 2015 para 2016, certo? Nós temos um aumento, era 400 em 2015 e em 2016 ele passou a ser 600. Quanto aos financiamentos, nós temos o quê? Uma diminuição, era 500 em 2015 e passou a ser 100 em 2016. Então, voltando aqui para a DFC. Então, nós temos que houve um aumento de empréstimos, ou seja, a empresa está sendo financiada e não está pagando, certo, esses financiamentos. Não está pagando, quer dizer que não está saindo dinheiro do seu caixa. Então, uma variação positiva. Quanto ao pagamento de financiamento, houve uma diminuição, ou seja, o financiamento era de 500 em 2015 e passou a ser 100 em 2016, ou seja, a empresa pagou esses financiamentos, pagou 400 desses financiamentos. Se houve o pagamento, houve diminuição do caixa, portanto, uma variação negativa de 400. Daí, o caixa consumido, menos 200. Então, a variação do caixa gerado pelas atividades foi de menos 50. Por quê? 350 de caixa gerado pelas operações, menos 200 de caixa consumido pelos investimentos e menos 200 do caixa consumido pelos financiamentos, o que resultou em menos 50, que é justamente a variação que ocorreu no caixa de um ano para outro. Na questão 9, nós temos o seguinte: em relação à DFC, assinale se as alternativas apresentadas a seguir são verdadeiras ou falsas. Então, letra A. A DFC é obrigatória para todas as companhias abertas. Isso é verdadeiro. Conforme vimos, a DFC ela é obrigatória para todas as companhias abertas. Alternativa B. A DFC é obrigatória para todas as companhias fechadas com patrimônio líquido na data de balanço igual ou superior a 2 milhões. Correto também. Alternativa C. Para fins de DFC, caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários de livre movimentação. Justamente. Verdadeira. Alternativa D. Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, imediatamente conversíveis em caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. É justamente a definição de equivalente de caixa. Alternativa E. Atividades operacionais são as principais operações geradoras de receita da empresa, inclusive a alienação de bens do ativo imobilizado. Então, o que estaria errado nessa questão seria justamente essa alienação de bens do imobilizado, porque bens do imobilizado não se refere à atividade operacional, mas sim à atividade de investimento, ok? São fluxos operacionais os recebimentos pela venda de mercadorias e pela prestação de serviço, correto? Alternativa G. Atividades de investimento são as relativas à aquisição e alienação de ativos de longo prazo e investimento não incluídos em equivalentes de caixa. Verdadeiro. Alternativa H. Uma instituição financeira deve classificar entre os fluxos de financiamentos os empréstimos e financiamentos que concedem, justamente correta a alternativa H. Por fim, temos a alternativa I, que diz justamente o seguinte: as disponibilidades geradas pelas alienações de bens do ativo imobilizado e do intangível integram o fluxo de investimentos. Justamente, tanto o imobilizado quanto o intangível são contas do ativo não circulante. E como nós verificamos em aulas anteriores, contas que estão presentes no ativo não circulante são fluxos de investimentos. Questão 10. A questão 10 diz o seguinte: a Cia Almeida efetuou as seguintes transações em um determinado período. Okay? Considerando a Lei 11.638/07 e o CPC,
indique, respectivamente, quais fluxos de caixa foram impactados por essas transações, ou seja, operacional, investimento ou financiamento. Alternativa A, aquisição de empréstimo bancário. A aquisição de empréstimo bancário é um financiamento. O pagamento de fornecedores é uma atividade cotidiana das empresas, então refere-se a uma atividade operacional. C, o recebimento de juros sobre aplicações financeiras, também uma atividade operacional. O pagamento de caixa para aquisição de máquinas utilizadas na produção, uma atividade de investimento. Pagamento de juros. Por que investimento? Porque se utiliza essas máquinas para a geração de benefícios futuros para a empresa e não se pretende vender essas máquinas, ok? Então, esse pagamento é pagamento referente a um ativo mobilizado, que na concepção da DFC é considerada como uma atividade de investimento. Pagamento de juros sobre empréstimos obtidos. Segundo o CPC 03, o pagamento de juros se refere a uma atividade operacional. Questão número 11. Com relação às vantagens da demonstração do fluxo de caixa, julgue o item que se segue. A DFC evidencia o confronto entre as entradas e saídas de caixa, verificando se haverá sobras ou faltas de dinheiro. Permite à administração da empresa decidir com antecedência se a empresa deve tomar recursos ou aplicá-los, e ainda avalia e controla ao longo do tempo as decisões importantes que são tomadas na empresa e os seus reflexos monetários. Então, justamente esse texto reflete as vantagens da DFC. Sendo assim, o enunciado é correto. Terminamos por aqui e desejo a todos bons estudos.